o poder judiciário, porque o pai foi punir um escravo e nessa punição ele excedeu, né? E o escravo morreu, né? Ele deixou o escravo amarrado lá, acho, num poço, amarrado numa árvore, assim, e aí esqueceu o escravo lá, né? E aí o escravo morreu e o Eutífron ficou muito indignado porque ele achou que o pai não devia ter feito aquilo, que ele fala assim, ó, em nome dos deuses eu vou lá e vou denunciar meu pai, porque isso é piedoso, né? Porque isso é honrar os deuses. Aí o Sócrates encontra o Eutífron e começa a perguntar para ele, bom, Eutífron, eu acho que é muito nobre, né? Você vir aqui e denunciar até mesmo, né, o seu próprio pai, né, em nome da piedade, né, em nome dos deuses. Mas eu te pergunto, Eutífron, em nome de que Deus, né? Você está vindo aqui denunciar seu pai? Não, eu estou vindo aqui em nome de Zeus, né? Ah, mas quando você agrada a Zeus, você desagrada a Hades, né? Quando você agrada Apolo, você desagrada Artemis, né? Quando você desagrada Marte, você desagrada Dionísio. Os deuses, eles são detentores da verdade, afinal de contas, né? O tipo começa a ficar meio confuso com a história, né? E aí o Sócrates fala, olha, para que você possa denunciar o seu pai em nome da verdade e em nome da piedade, você deve fazer isso em nome de um Deus que esteja acima dos outros deuses. Porque esse um Deus, ele vai ter a posse da verdade, a posse da piedade, e assim os outros deuses abaixo também deverão se submeter a essa piedade. Então, o Platão, o Sócrates, né, na pena do Platão, ele vai desenvolver a primeira discussão filosófica sobre monoteísmo. Ele cria um monoteísmo ali, né? Um monoteísmo especulativo, né? Um monoteísmo filosófico que vai se desenvolvendo por toda a tradição platônica. O Platão, o Sócrates mesmo vai falar, olha, eu quando faço o que faço, né, o bem que eu faço guiado por um daimon, né, por um Deus que me guia, sempre me impedindo de fazer o errado. Tanto é que, uma vez que eu aprendo uma verdade, essa verdade ela vem desse Deus, e esse Deus ele não mente nunca para mim. Portanto, a verdade que eu aprendo é a verdade que eu pratico, porque eu quero honrar a esse Deus que está acima dos outros deuses. Né? Então, ele cria, né, um monoteísmo especulativo filosófico, ainda acreditando nos outros deuses da cidade. Né? O Sócrates não descrê, né, dos Zeus, dos Esculápio, né, dos outros deuses. Só que ele fala que ele dedica a vida dele a um Deus mais superior. Né? Razão pela qual ele vai ser condenado por ateísmo, né? Por não crer nos deuses da cidade. Na verdade, ele estava crendo que existe um Deus acima deles, né? Um tipo de enoteísmo. Não temos nenhuma menção de Platão conhecendo a tradição judaica ou conhecendo outras tradições, né? Uma tradição egípcia lá, a culto a Atum, né? Que também é um monoteísmo, ou mesmo a tradição hindu, porque na tradição hindu também existe o monoteísmo. Né? Acima de todas as manifestações dos deuses, que são mais de 5.000 manifestações, né? Ganesh, Krishna, Vishnu, Vaima, Brahma, você tem um deus, né? Acima de todos eles, chama-se Atma, né? Da onde vem o termo átomo. Né? O Atma é uma divindade impessoal e única. Né? Então, existe monoteísmo teológico também no hinduísmo. Né? Nós não temos informação, né, de que o Platão ele tenha conhecido, né, essa teologia, mas aparentemente ele elaborou essa teologia a partir da especulação dele mesmo. O que não é muito incomum, né? Sempre vai acontecer em um lugar ou outro, né? Você ter essas especulações que chegam muito próximas daquilo que o cristianismo está propondo como verdade. Afinal de contas, né? O que o cristianismo propõe como verdade é uma tentativa, né, muito honesta, muito sincera, de dizer como a realidade funciona, né? Então, se você tem essa tentativa honesta de outras religiões também, você vai encontrar elementos de verdade também. Isaac, você falando dessa ideia monoteísta, aquele livro, aquele cara do André, o André Heinck, né, aquele cara que sempre está lá no Botalk lá, ele escreveu naqueles livros, os outros da Bíblia, ele escreveu também aqueles da Bíblia, né, falando de outros personagens, outros povos da Bíblia. E você falou do monoteísmo, e aí ele começa a relatar que alguns povos, ou vários povos, não era um ou outro não, sempre tinha a ideia de uma relação trinitária entre três deuses, entendeu? Achavam que Sim, funcionava mais a relação entre três deuses. isso também é verdade. No hinduísmo você tem a figura de Vishnu, Brahma
e Vishnu, Brahma e Kali, se não me engano. Que é Isso, mas uma deusa. eram três deuses que existiam em separados, né? Eles funcionavam como harmonia. Não era o Deus, nosso Deus cristão, que é triuno, né? Não era da ideia de triuno, era três deuses, né? Funcionando em harmonia. Então, na verdade, eles geralmente se representam aspectos da divindade, né? Então, assim, uma coisa meio modalista, que é também uma heresia cristã, né? Não pode. Mas, assim, a ideia é a seguinte, né? Então, você tem o Atma, aí o Atma, ele tem várias manifestações. Aí tem três principais, né? Que é a manifestação da destruição, né? Que é a Shiva, lembrei, é a Shiva, né? A destruição. Aí você tem o Brahma, né? Que é a manifestação é, da, da origem, da sustentação, da providência. E você tem Vishnu, que é da harmonia, né? Então, a deusa da destruição, a deusa da harmonia e o deus da originária, vamos dizer assim. Esses três formam uma trindade mesmo, né? Que são aspectos de Atma. Então, isso vai ter também em outras tradições também. Você tem, por exemplo, na tradição babilônica, né, três deuses também. O Behemoth, o Leviatã e o deus dos ares, que é o Tiamat, né? São três princípios também. Então, isso aí é recorrente. Tem mais, né? Que daí deles derivam mais, né? Você tem também nos povos indígenas a mesma coisa. Por quê? A ideia de três partes, né? Ela sempre está presente também na natureza, de certa forma, né? É o homem e a mulher que formam um terceiro ponto, né? Um terceiro ser, né? Sei lá, né? É a transição entre o amanhecer, o dia e o anoitecer, né? Você tem essas relações. É o sólido, líquido, gasoso. Sólido e É gasoso, a né? largura, altura, profundidade. Perfeito, né? Você tem essas relações trinitárias, trínicas, né? Em toda a natureza. Isso eu estava vendo até o Richard Dawkins, né? Que é aquele cara lá que é ateu, né? Ele estava dando uma palestra e falou assim: olha, não é de se espantar que os cristãos creiam em um Deus trino, porque a natureza expressa a todo momento ideias trinitárias, né? Ideias de trincas, né? Isso. E eu vi um teólogo falando o seguinte, ele fez a seguinte comparação, ele pegou, ele trouxe, olha, você aí citou lá os grandes pintores aí, né, Van Gogh, citou Michelangelo, foi citando, e aí no final do quadro o cara sempre coloca o nome dele lá, né, a assinatura dele, né, para poder, ó, isso aqui é Michelangelo, isso aqui é Van Gogh, isso aqui é... E aí ele fala aí ele diz o seguinte, que olha, se Deus foi o autor da criação, né, a identidade de Deus é exatamente essa. Mostrar essa relação trina na própria natureza, entendeu? Sim. É que a gente faz isso, né? Às vezes o autor não assina a sua obra, né? Mas o estilo dela tá lá, né? A marca do autor tá lá, Isso, né? exatamente, isso. Porque esse negócio de assinar a obra é uma coisa muito moderna, né? Os autores antigos não assinavam, né? Alguns assinavam atrás do quadro, né? Só para identificar, mas alguns deixavam, por exemplo, né? O autor, o pintor, ele pintava o quadro, né? E colocava ele mesmo no quadro em algum lugar, né? Tem a cabecinha dele ali, né? A imagem dele ali. Ou seja, ele tá colocando de si, né? Então, essa ideia, sim, né? Perfeito, né? E aí não é de se estranhar que essas ideias, por especulação, cheguem também nos filósofos gregos também e também nos filósofos romanos, como no caso do Sêneca, né? Então, o Sêneca, ele é um estoico, ele é educado por um estoico, então ele entende, né, que Deus é a natureza, né? Esse panteísmo histórico, né? Deus é a realidade como um todo, né? Tudo é divino. Só que ele tem uma tendência a, a apontar a existência de um Deus pessoal, para além, né, para além da pura matéria, como se fosse uma consciência, né? O corpo de Deus é a existência para o Sêneca, né? Mas Deus também tem uma consciência, assim como nós temos, né? O corpo nós temos uma alma, né? Uma razão, né? Então a ideia dele é mais ou menos essa, né? E é uma delineação bem interessante, né? Bem esboçada, né? Mas interessante de um Deus que você pode orar para ele, né? Porque assim, um estoico clássico, ele não oraria para Deus, né? Por quê? Porque Deus é a natureza, né? Deus sou eu, né? Eu vou orar por mim, né? Mas eu vou contemplar a natureza. Contemplar é o quê? É olhar para ela e ficar, né? Embasbacado, né? Ficar assim, maravilhado com a natureza e se encantar com ela, né? Que é o que qualquer ateu consegue fazer quando ele, por exemplo, assiste um filme, fica emocionado, né? Ou vê um pôr do sol, ou ver, sei lá, né, uma planta, né, uma floresta, né, ver a harmonia do cosmos, né? Um astrônomo que é ateu, ele olha para o universo e ele fica maravilhado com aquilo, né? Então isso é uma ideia muito panteísta, estoica, né? De entender que Deus e o universo, né, eles se confundem, né? Essa ideia é a ideia do Nietzsche, por exemplo, né? Nietzsche não era ateu, né? O Nietzsche era panteísta, né? Ele dizia,
a natureza mesma é divina, né? E ele está tirando isso de onde? Dos estoicos. E o Spinoza, a mesma coisa, né? A natureza é divina, né? Mas o Sêneca fala, ó, a natureza é divina, mas parece haver uma mente, né, por trás dela, né? Uma mente que produz a ordem, né? Que produz a providência, que produz a necessidade das coisas acontecerem, que controla os acidentes para que não seja tudo destruído, né? Então é bem interessante essa ideia dele já, que está oscilando, né, para um monoteísmo, né? Aí você tem esse conceito de criação também, né, que é uma ideia bem interessante, né? Então, o Seneca entendia o homem como tendo duas naturezas, corpo e alma. A ideia dicotômica, isso é uma ideia grega clássica, né? A ideia tricotômica é uma ideia que só vai aparecer na tradição teológica cristã bem posteriormente. Os primeiros pais da igreja são todos dicotômicos, né? Entendem corpo e alma e espírito como uma coisa ligada à alma, né? Uma coisa, uma característica da alma, na verdade, né? E aí ele fala, né, o corpo, né, preso, né, a prisão da alma, isso é uma ideia de Platão, né? Corpo, prisão da alma, né? E a alma é o verdadeiro ser, né? Que isso aí é ideia de Platão também, né? Lembra que Platão falava, né? O homem é sua psique, né? Mas ao mesmo tempo ele voltava com a ideia da alma ser um tipo de corpo diferente, né? A alma precisa ter matéria, né? Precisa ser energia. Essa ideia aqui, né, da alma corpórea, né, é uma ideia espírita, espiritualista, vamos dizer assim, né? O que o espiritismo fala? Fala assim, olha, existe uma cadeia evolutiva de reencarnações onde a alma ela está em dimensões diferentes, sempre tentando evoluir. Mas o que é essa alma? É energia, energia como qualquer outra, né? O Allan Kardec ele era um materialista, ele não era um religioso, né? Ele era um materialista. Ele queria explicar a realidade espiritual com base em perspectivas, em pressuposições materialistas, né? Científicas positivistas, lá da Pestalozzi, né? Lá da França, né? Então a gente fala que o espiritismo é um materialismo espiritual, né? É um materialismo espiritual, ou seja, ele materializa aquilo que é de uma outra dimensão. Isso vai ficar ainda mais claro se vocês acompanham, por exemplo, né? Não sei se já tiveram curiosidade de ver, é uma coisa bizarra, né? Mas é um cara chamado Valdo Vieira, aqui no Brasil. Ele tem um instituto chamado Instituto de Conscienciologia. E aí ele comprou lá comprou uma fazenda lá e criou uma cidade lá, chamada Logolópolis, né? A cidade dele. E aí ele dá umas palestras, assim, é um cara bem, bem excêntrico, né? E aí ele fala que ele não é espírita, porque ele não é religioso, né? Mas ele criou lá uma explicação científica, né? Meio estranha, né? Para explicar os fenômenos espirituais, né? Explica milagre, explica tudo, né? Para de ectoplasma, não sei o que e tal. Ou seja, claramente você vê o quê? Que é uma tentativa de materializar a dimensão espiritual, que é essa ideia que os estoicos estão fazendo aqui. Os estoicos não conseguem conceber uma realidade metafísica. Eles não conseguem conceber isso, apesar de terem acesso aos escritos de Platão, de Aristóteles, né? E eles terem podido, né, produzir esse conhecimento, eles não conseguem admitir isso. Portanto, eles associam a realidade com Deus, né? O que o cristianismo ele nega, né? O cristianismo ele está muito mais próximo de Platão nesse sentido que trabalha com dimensões diferentes, né? O mundo material e um mundo espiritual, e no mundo espiritual não há necessidade de existir uma correlação material, né? Deus não tem que ter uma matéria. Né? Deus não é nenhuma energia nem nada disso, né? Ele é um outro, né? Uma coisa diferente, né? Mais interessante, né? A ideia dele de criação, ele cria o conceito de consciência, né? Consciência do bem e do mal, isso aqui vai ser importante para a moral, e insere na filosofia estoica o conceito de vontade, que já estava presente em Aristóteles novamente, né? O que o Aristóteles dizia? Que quando você vai ser ético, você precisa desenvolver hábito. O que é o hábito? O hábito é saber refletir sobre a realidade e praticá-la. E eu só pratico o que é certo se eu transformo a minha vontade em algo que se direciona para o certo. Aqui ele discorda de Platão, né? Porque o Platão falava assim,
Nossa, se eu aprender a verdade, automaticamente meu corpo, minha mente, né, minha vontade, ela se dobra diante da verdade aprendida. O Aristóteles ele não é tão ingênuo assim, né? Ele fala, não, isso só vai acontecer com um filósofo altamente ético. Mas com a média da população, que é mais ou menos, né? As pessoas elas têm que não apenas saber o que é certo, mas querer praticar o que é certo, né? E aí, então, você entra atrás essa questão da vontade, que é muito importante. Porque a partir de agora, você começa a entender o quê? Que todo mundo pode conhecer a verdade. Mas nem todo mundo irá transformar o conhecimento da verdade que tem em prática real. Ao mesmo tempo, as pessoas elas podem não conhecer a verdade, mas ter práticas corretas. Por quê? Porque ele vai falar a vontade da pessoa se liga a uma tradição de comportamentos que são testados e duráveis pelo tempo, e com isso faz com que ela pratique atos bons sem que ela saiba que está praticando esses atos bons. Ao mesmo tempo, você pode estudar, aprender atos bons e pela vontade praticá-los. Mas também você pode aprender atos bons e não praticar nenhum deles. E somente fingir que está praticando. Né? Então, quando ele coloca o conceito de vontade, ele explica muito melhor por que alguns homens são, no discurso, tão bons e na prática tão ruins. Né? O que acontece é que ele entendeu com a razão, mas não modelou a voluntas, né? Não modelou a vontade. Essa discussão ela não está desse jeito no cristianismo, mas ela está lá de outra forma, né? Você tem guiados pelo Espírito, né? O que é guiados pelo Espírito nesse sentido do Paulo, né? Das obras da carne e do fruto do Espírito, né? O que é a obra da carne nesse aspecto, né? A obra da carne é o fruto da voluntas, né? É a vontade humana de satisfação. E a obra do Espírito é a negação da voluntas, né? Ou a vontade de fazer o que a carne não quer que se faça, né? Então está lá presente, mas com uma linguagem diferente, né? E essa linguagem do Paulo, ela vai aparecer depois nos pais apologéticos, né? No Tertuliano, no Justiniano, né? A gente vai vê-los mais para frente, né? Antes de entrar no Agostinho, a gente passa por eles. E aí você vai ver que eles estão falando a mesma coisa, né? Fala assim, olha, algumas pessoas até tem uma sensibilização, né? Se não me engano, o Tertuliano, acho que não, eram alguns cristãos gnósticos, né? Que falavam assim, tem gente que nasce para ser espiritual, né? Tem gente que nasce para ser carnal, né? E tem gente que nasce para ser mais ou menos, né? Os espirituais são os pneumáticos, os mais ou menos são os psicossomáticos e os carnais são os somáticos, né? Então, tem gente que nasceu e está muito pregado na matéria, portanto, não tem como se libertar dela e por isso ele está condenado, né? Já é uma ideia aí de uma espécie de destinação, né? Bom, só pulando rapidão, então ele já cria, né, a regra de ouro. Essa regra de ouro é o fundamento de quase todas as éticas, inclusive da ética do Antigo Testamento, né? Você vai se comportar com todo mundo da mesma forma como você gostaria que as pessoas comportassem com você. Quer dizer, essa é a regra de ouro de toda a moralidade, né? Toda a ética. Está lá na lei de Italião, está lá no Decálogo de Moisés, está nos Vedas hindus, está nos Vedas brahmanas, está em todo lugar, né? Todo princípio ético funciona assim. Eu não farei para o outro aquilo que eu não quero que façam para mim, né? E é claro que eu não estou pensando em termos apenas individuais, né? Porque tem os malucos que quer, né? Que não liga de sofrer e por isso faz o outro sofrer, né? Mas ele está falando em termos coletivos, né? Então, quando Jesus fala, né? Ama o seu próximo como a ti mesmo. Por que amar meu próximo como a ti mesmo? Porque eu quero ser amado também, né? Eu amo a Deus sobre todas as coisas, né? Por quê? Porque de fato, né, eu quero ser amado por Deus, né? Então, eu quero que Deus me ame acima de todas as coisas. Por isso, eu amarei a Deus acima de todas as coisas. Mas Deus já me amou acima de todas as coisas. Portanto, eu retribuo esse amor, né? É o princípio fundamental de toda a ética, né? Não há comportamento ético que não seja baseado em algum sentido na regra de ouro, né? Que está proposta aqui pelo Sêneca já, né? E aí criando a ideia de fraternidade universal, né? Assim, todo mundo é meio que irmão, né? E eu não posso fazer para o outro aquilo que eu não quero fazer para mim mesmo, né? Isso fundamenta, né, a estrutura da vida social muito antes dos contratualistas, né? Já está pensando nisso, né?
por que que a sociedade ela consegue conviver junta, né? Ela vive junta porque conjuntamente um ajuda o outro para que as estruturas sociais permaneçam mais duráveis, né? Nós não nos juntamos porque nós temos medo um do outro. Nós juntamos porque nós queremos construir coisas para a posteridade, né? Para durar, né? E aí, essa ideia de durar, ela só pode acontecer se eu abrir mão da minha vontade de fazer tudo aquilo que eu quero em nome de um projeto coletivo, né? Então, ele já está criando aqui uma explicação, né, ainda que meio esboçada, do que é o princípio da formação das sociedades, né, do Estado. Né? Do Estado não, né, da sociedade. Né? Mas eu acho também do Estado também. E essas ideias, né, tipo, Deus está dentro de ti, né, Deus está próximo a ti, né? Então, essas ideias são ideias que são muito, muito presentes, né, muito próximas da tradição cristã. Né? Lembra que o Evangelho de Lucas fala isso, né? Deus está em vós, né? O Evangelho de Tomé, o Evangelho apócrifo fala a mesma coisa, né? Levante uma pedra, né? Lasque uma árvore, vá até as altas montanhas, o mais profundo oceano, e em todos os lugares você não encontrará Deus, porque Deus está dentro de vós, né? Então é uma ideia gnóstica, é uma ideia cristã, é uma ideia estoica, é uma ideia que está presente já, disseminada, né, em toda essa tradição cultural aí. Não é uma ideia judaica do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento ele é extremamente criterioso, né, em fazer a distinção entre Deus e nós, né? Deus é um totalmente outro, completamente diferente, estranho e distante. A gente brinca, né? Aquela música antiga, né, do Trazendo a Arca, né? És Deus de perto, né, e não de longe. Nunca faltaste, tu és fiel, né? É uma música que não expressa corretamente a teologia cristã, porque o Deus de perto, né, é o Deus, é o Cristo encarnado, né? É o Emmanuel, né? É o Cristo encarnado. Mas a tradição da revelação anterior à encarnação é a de um Deus distante. E ele é distante, assim, propositalmente, né? Moisés chega perguntando o nome de Deus, eu sou o que sou, né? Eu quero ver você. De longe lá, você vai ver minhas costas, né? Então, assim, a relação é uma relação de longe, né? E essa relação, ela permanece no Novo Testamento quando o Cristo faz a distinção. Há um Deus de longe, mas esse Deus de longe se fez perto, continua longe e perto ao mesmo tempo, né? É aquelas questões, né, que desafiam, né, a lógica no sentido mais formal aristotélica, né? Na tradição cristã. É a lógica do mistério, né? Como Deus, ele é invisível e invisível. Como Deus, ele é perto e é longe. Como Deus, ele é três e é um ao mesmo tempo, né? Então, essas que a gente vai chamar de meio que não chega a ser um paradoxo, né? Mas é uma aporia, né? É uma irresolução misteriosa, né? É o místico, mistério. Isso está presente, né? No cristianismo e vai ser sempre um elemento que não permitirá que o cristianismo se transforme numa filosofia. Porque se o cristianismo resolve os mistérios, né? Se a teologia resolve os mistérios, o cristianismo deixa de ser uma religião e passa a ser uma filosofia, que explica a realidade por meio da razão humana perfeitamente. Né? A gente explica muita coisa, mas sempre há a dimensão do mistério para que a vida religiosa possa continuar existindo. Né? É o Agostinho tentando explicar a Trindade, dizendo, olha, eu chego muito perto de fazer uma explicação muito elaborada, né? E ele escreve um livrão, né? A Trindade, né? Um livrão grandão, né? Mas no final das contas ele fala, olha, a gente cava e não chega, né? Não chega não chega a explicar tudo, né? É como colocar toda a água do mar dentro de um baldinho, né? Ou dentro de um buraquinho da. Aqui, ó. Pode falar. Não, tá aqui, ó. Trindade, Santo Agostinho. Isso, esse mesmo, né? Então, tem até essa imagem, né, do menino, né, da criança, né? Agostinho vê uma criança na praia, né, cavando um buraco, né? E aí ele pega lá um copo, vai lá no mar, pega água e põe no buraco, né? Vai lá, pega água, põe no buraco, vai lá, pega água, põe no buraco, né? Aí o Agostinho olhando, fala assim, mas
que você está fazendo, né? O que você está tentando fazer? A criança, ué, não é óbvio que eu estou tentando fazer? Eu estou pegando toda a água do mar e colocando nesse buraco aqui, né? Aí o Agostinho fala, não, mas isso é impossível, né? Aí a criança olha para o Agostinho e fala assim, por isso que também é impossível você tentar entender a Trindade, né? Porque você é um buraquinho e Deus é um mar. E você quer colocar o mar todo dentro de você. Aí a criança vira um anjo, né? E sai voando, né? Aí o Agostinho, não dá, né? É a dimensão, né? Eu sabia vagamente dessa história aí. Tá aí nesse livro aí da Trindade, né? Não, esse aqui eu só li o outro, né? Da graça dele. Esse aqui eu não comecei a ler ainda, não. Então, ele conta isso daí, assim, no sentido de dizer, olha, não sei se é uma experiência mística de fato que ele teve, né? Provavelmente sim, né? Mas é uma ideia, né? Ideia interessante, né? E ela é apropriada pela ciência, né? Por exemplo, quando a ciência iluminista, né, ela fala assim, olha, o problema da razão humana é pegar um copo de água do mar, né? Um copo de água do mar e entende todo o mar a partir do copo, né? Ou seja, de certa forma, é uma anedota, né? Que ela é apropriada, né? A partir desse pensamento do Agostinho, né? Assim, se há uma grandeza tão maior e eu não dou conta de abarcá-la, então para mim ela é misteriosa, né? O problema é que essas coisas elas foram se perdendo, né? E a ciência vai dizer, se eu não entendo, não é que é mistério, eu não entendo porque eu ainda não consegui chegar lá, mas logo logo eu chego, né? É uma confiança na razão humana como se ela conseguisse abarcar o universo todo, né? Mas assim, coisas, né, da nossa híbris, né? Híbris é a nossa vaidade, né? Bom, aí ela chegou... é sensacional. O Agostinho para mim é um dos maiores filósofos da história da humanidade, no sentido de que ele rebusca o Platão e descobre coisas que a gente não faz nem ideia. Não existiria psicologia hoje se não fosse Agostinho, né? Porque Agostinho descobre o eu interior que fala, né? Ele escreve as confissões como alguém que está falando sobre si mesmo. É um processo terapêutico que não existia antes de Agostinho, né? E que o Freud vai dizer que descobriu, sim, milênios depois, né? Não, a cura pela fala, né? A cura pela associação. Tá o Agostinho fazendo isso já, né? Mas tinha a ideia socrática também, né? Aquela ideia socrática de conhece-te a ti mesmo, né? Sim, mas o Sócrates, né? Ele ao tentar conhecer a si mesmo, né? Ele não confessa a sua vida, né? Ele tenta entender a razão dos comportamentos dele no momento, né? Por que eu faço isso agora? O Agostinho fala, não. Por que eu sou pecador? Ele vai dizer, né? Eu sou o pecador porque eu entendo que durante a minha vida toda eu só cometi pecado. Desde que eu nasci, né? E aí ele fala assim, tá vendo a criança? A criança recém-nascida, ela é um ser completamente egoísta, né? Ela chora a hora que quer, ela mama a hora que quer, ela toma a mulher do pai, né, para si mesma. É um ser completamente egoísta, tá vendo? Aí, é o traço do pecado. Não é uma consciência do pecado, né? A criança não é culpada por isso, mas ela é marcada por a dimensão do pecado, né? Tanto que Agostinho não vai condenar a criança pro inferno, né? Ele vai dizer que é a criança do limbo, né? Limbo infanto, né? Vai dizer assim, isso aqui é a natureza pecaminosa que veio já de fábrica, né? E aí o Agostinho cria o conceito de pecado original, que não existia claramente, teologicamente, no Antigo Testamento, né? No Paulo tá lá já, mais ou menos, assim, né? Mas ele vai além, né? Ele explica um pouco mais além. E é bem interessante, assim, o Agostinho é fantástico, né? Mesmo quem não gosta, não pode negar que o cara é um gênio, né? Que ele escreveu em quê? Em grego, latim? O que ele escreveu? Ele escreve em latim, né? Na época, Igreja Católica, né? Ele escreve em latim. Ele é pai latino, né? Ele é um dos pais latinos, né? Ele é africano, na verdade, né? O Agostinho, ele é por conta dos escritos, né? A patrística, ela... Como assim, escritos? Não, assim, tem os pais da igreja, na patrística, aí tem alguns desses pais chamados de pais latinos, porque eles escreveram em latim. Sim, E tem os pais gregos, né? Que lá é o Tertuliano, né? Que isso, é o pessoal mais ligado ao mundo grego, né? Que ainda não tem essa divisão de igreja católica, romana e tal. Mas o Agostinho, né? Ele é africano, né? Africano de Tagasta, né? Região ali atual Namíbia, né? Agostinho era preto, né? Negro, né? Engraçado que fala de racismo, né? Mas o maior filósofo da história provavelmente é um dos maiores. Né? E é interessante que ele leva o livro, não sei se tu já leu o livro dele, Livre-Arbítrio. De Livre-Arbítrio, sim. Né, ele escreve em 3 momentos da vida dele, né? Sim.
a dissolução da juventude. Uhum. E aí no final ele chega, mano, esse negócio de livre-arbítrio aqui não existe mesmo não, no último livro dele. Ele Né? define a livre gerência, então. Agência. Não, agência. Livre agência, né, que falam. Ele fala assim, eu fiz escolhas na minha vida toda, né? Mas as minhas escolhas, todas elas me levaram ao lugar onde eu estou agora. Né? Isso. As escolhas que eu fiz que me deixaram mal, né? Foram as escolhas do meu coração. Mas algumas coisas aconteceram na minha vida, Agostinho falando, né? Algumas coisas aconteceram na minha vida que eu não sei, não foram frutos da minha escolha, foram frutos de uma espécie de providência, né? Quer dizer, as coisas aconteceram de uma forma que eu não tinha como escolher diferente, porque foi me colocado daquela forma. Então, ele fala, olha, quando eu pude escolher o bem, é porque houve uma providência divina que me possibilitou escolher esse bem. Ele chama isso de livre agência, né? Ele fala assim, eu estava um dia, ele era maniqueísta, né? Maniqueísta é assim, acredita que existe um Deus mau e um Deus completamente bom, separado um do outro, né? E o mundo é assim, ou a pessoa é boa ou a pessoa é má, né? Ou a coisa é boa ou a coisa é má. É uma coisa meio bizarra, assim. Só que isso é uma compreensão do mundo, não muda nada esse comportamento, né? O Agostinho era assim, e ele era cara assim, que vivia de bordel em bordel, bebendo pra caramba, caindo de bêbado e fazendo um monte de coisa errada. Um dia, ele encontra, diz ele, né? Ele encontra as páginas de um texto bíblico jogada no chão, numa biblioteca, né? E aí ele fala, as minhas vistas, o meu olhar foi atraído por as palavras que saltavam do texto, né? Que era o texto. Sabe qual era o texto? Sabe qual era o texto? Ele fala qual era o texto, né? Né? Pela graça, né? Não, era o texto de Romanos, né? Que falava que a bebedice, que você vivia nessa vida de devassa, entendeu? Isso não levaria a nada. Era o texto de Romanos que trata mais ou menos dessa área. Não sei se era o capítulo 1. Mas o texto que salta ele é o texto básico, né? Pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. Sim, é o texto é o texto que salva todo mundo. É o dom de Deus, né? Aí ele olha aquilo e fala assim, peraí, mas que negócio é esse, né? Ele fala, dali pra frente, eu não tive como não pensar mais sobre isso. Assim, é como se o meu pensamento foi capturado, né? Por aquela experiência, né? E ele fala, mas como é que é possível, né? Eu não tinha vontade de ter meu pensamento capturado, né? Eu era um maniqueísta que tinha tudo resolvido na minha cabeça. Por que algo de fora, totalmente estranho, captura o meu pensamento? Porque alguma coisa me levou até lá, né? Ele fala, essa alguma coisa foi esse espírito que agiu, me impedindo de não ver aquilo que eu tinha que ver, né? Aí o Agostinho vai falar, olha, a liberdade, que é uma discussão que não é agostiniana, né? Ela é filosófica mesmo, né? Determinismo e livre-arbítrio, né? Isso teve um Ambrósio ali que deu um empurrãozinho, né? Oi? Aí o Ambrósio que deu um empurrãozinho, né? Sim, o Ambrósio, ele é importante. Tem vários personagens, né? A providência, né? Então a pergunta assim, o Agostinho vai ler da seguinte forma, né? Quando o texto fala, né, que nós, que Cristo deu seu Filho amado, né? Deus deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? O Agostinho entende, né? Mas como é que as pessoas creem, né? Elas creem porque Deus aparece para elas, né? Porque Deus leva essas pessoas a terem experiências. E se Deus não levasse, elas não teriam. Portanto, em última análise, a experiência da salvação é uma experiência que partiu de um plano divino, né? E aí ele vai trabalhando o conceito de livre agência, né? Meio que Jorge Versilo meio que parafraseou Agostinho, né, velho? As músicas do Jorge Versilo eu vou te falar, viu, cara? São maravilhosas, né? Pura ali, ó, né? Não se ofenda com os meus amores antigos. Tudo que se foi vivido me preparou para você. Não se ofenda com os meus amores de antes. Todos serviram de ponte para que eu chegasse a você. Você tá doido, mano? O cara faz uma música dessa, velho? Isso é completamente agostiniano nesse sentido, sabe? Então, assim, olha, o que sou eu? Eu sou tudo aquilo que eu vivi, né? Aí o Ortega Gasset fala, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Ou seja, tudo aquilo que eu vivi são coisas providenciais para que eu me tornasse a pessoa que eu sou. Sim. Então eu não me frustro, né? E não me arrependo no sentido assim de ter remorso pelas coisas que aconteceram comigo, porque elas me levaram até o momento presente, né? É assim que o Agostinho lida com a culpa, que é um problema da psicologia moderna, né? Como é que você faz para lidar com a culpa? Você olha para a culpa e fala, olha, eu sei que eu fiz errado, mas eu sei que aquilo que eu fiz errado lá me levou a hoje poder me arrepender.
Por isso, eu agradeço ao erro que eu cometi anteriormente, né? Então, é mais ou menos isso, é um processo de aceitação, né? Claro que a psicologia moderna faz uma coisa que é bizarra, né? Que é fazer você não entender o peso moral dessas escolhas, né? Que ela fala assim, você tem que ser feliz, né? Não importa o peso da moralidade, né? O Agostinho fala, não, até mesmo as coisas, né, que a felicidade não se encontra aqui, né? Tem um livro do Agostinho chamado Da Vida Feliz, né? De Beatitude, né? Ele explica isso, né? Ele fala, olha, a felicidade não pode se encontrar aqui na Terra, né? Porque se ela for daqui da Terra, ela é fugaz, né? Ela dura pouco tempo, né? E para ser feliz, eu preciso ter uma família. Então, quando se a minha família morrer, acabou a felicidade, né? Se minha família se dispersar, acabou a felicidade, né? Então, é a história de Jó, né? A felicidade se encontra onde? Numa dimensão para além da transformação, né? Para além do fluxo heracliano, né? De tudo muda, né? E aí o Agostinho fala que ela se encontra em Deus, né? Então, aquele que encontra a felicidade em Deus é feliz para sempre, né? Chama-se beatitude, né? Não importando qual situação. Bom, enfim, né? É uma grande digressão essa. Entramos no Epicteto. O Epicteto é outra coisa interessante. O Sêneca era um senador romano, estoico. O Epicteto é um escravo romano, também estoico. E isso é uma coisa interessante, por quê? Porque marca uma característica fundamental do estoicismo, chamado cosmopolitismo, que será melhor aperfeiçoada no cristianismo com a ideia de universalismo, né? Então, explico. O Platão e o Aristóteles, eles são polistas, ou seja, o indivíduo só tem função social plena quando ele está ligado à polis, né? Por isso que Platão e Aristóteles, eles têm traços de uma espécie de xenofobia, né? Eles acham que quem não é grego, de Atenas, da região da Grécia, não é elevado o suficiente, não é humano de qualidade superior, né? É inferior. Quando chegamos no helenismo, os filósofos tornam-se cosmopolitas, ou seja, não tem mais cidade, né? As cidades viraram parte do Império Alexandrino. Portanto, agora você é cidadão do cosmos, do mundo, né? Então você procura uma harmonia com o cosmos, né? Com o universo, né? E uma fraternidade universal, que é uma ideia muito mais inclusiva. Daí a ideia de que no estoicismo você vai aceitar mulher, escravo, velho, jovem, todo mundo é aceito, né? Não há mais distinção. Agora, há uma questão importante que diferencia o estoicismo, né, esse cosmopolita, né, do cristianismo, que é o universalista. Que a ideia universalista é de que nós somos todos filhos do mesmo pai, né? Que isso é o que não existe, né? Aqui no estoicismo, nós somos irmanados pela nossa natureza humana. No cristianismo, nós somos irmanados pela nossa origem divina, né? Deus é pai de todos nós. E por isso, nós nos consideramos uma grande família. No cosmopolitismo, não. Nós não somos uma grande família por origem, mas sim, por origem que eu falo é por origem divina, né? Mas sim por causa da nossa natureza humana. Como eu sou humano e o outro ali é humano, a gente, então, compartilha traços da natureza humana, por isso nós somos irmãos, né? No cristianismo, não. Nós somos irmãos não porque somos humanos, mas porque somos todos filhos do mesmo pai. Então é uma diferença, né, que a gente vai ver mais para frente, tá? E isso é importante também porque vai gerando, né, um pensamento social mais elaborado, né? Bom, o Epicteto nasce por volta de 50 depois de Cristo, então ele já nasce num período, né, onde os evangelhos começaram a ser escritos lá na Palestina e tal, né? O cristianismo já chegou em Roma, já chegou nos confins do Império, alguns apóstolos já morreram, outros estão vivos ainda, né? Em 50 depois de Cristo, mas estão já velhinho, né? O João vai morrer lá, né? Então, assim, você tem ali, a galera tá viva ali e tá proliferando, né? Em termos do cristianismo, né? Ele nasceu
provavelmente em Hierópolis, né, na Frígia, que é a região da Ásia Menor, que é um lugar onde você tinha, né, uma grande quantidade ali de igrejas sendo já estabelecidas, né? O nome dele, nós não sabemos qual é o nome dele de origem, e nós o conhecemos como Epicteto, que significa aquele que foi adquirido, né? Porque ele era um escravo, né? Então ele foi vendido como escravo e por isso ficou assim, né? Ele passa a juventude como escravo em Roma, lá ele vai se apaixonar pela filosofia. O Epicteto, quando se apaixona pela filosofia, ele é analfabeto ainda, né? Então ele escuta os filósofos, né? E começa a aprender por ouvir. E aí ele vai se transformar no que nós chamamos hoje de pedagogo, né? É um paidagogos, ou seja, o Epicteto, ele é um mestre de crianças, né? Um preceptor, seria isso, né? E que vai ficar tão conhecido, né? Tão conhecido, ele vai dominar completamente a técnica da retórica, né? Que vai atrair a atenção dos políticos de Roma, né? E de todo mundo, né? Inclusive vai conseguir conquistar a liberdade dele por meio da habilidade dele filosófica. Né? Ele viveu a vida dele toda mancando, né? Então, assim, as imagens de Epicteto tem uma perna menor que a outra, porque ele teria a perna dele teria sido quebrada, né? Por um dos seus escravizadores, né? Porque ele era muito, muito, muito inteligente, né? Então ele meio que dava uns balão nas pessoas, assim, né? Passava a perna, né? E aí o imperador mais burrão, né? Falou, bom, se eu não posso vencer você no diálogo, né? Eu vou te vencer na força física. Né? Mas ele obteve a liberdade já em 68, né, alguns tempos depois da morte de Nero. Nero, que provavelmente, segundo a tradição, teria sido o cara que matou Paulo e matou Pedro. Né? Os dois foram martirizados, né, durante o governo de Nero. Né? O que faz com que Pedro e Paulo tenham ido até Roma, essa onde Epicteto morava. Então, é possível que o Epicteto tenha conhecido também esses dois, né? Sendo escravo que ele era, né? Não teria nenhuma razão para ele não se chegar próximo a esses caras esquisitos, né? Da Palestina ali. E por volta de 90, né? Depois de Cristo, quando o imperador Domiciano baniu todos os filósofos da cidade, Epicteto mudou-se para Nicópolis em Epiro, na Grécia, onde fundou uma escola de filosofia. O Epicteto é aqueles caras que nunca escreveram nada também, né? E aí quem vai escrever sobre ele vai ser esse cara aí chamado Flávio Arriano, né? Ou Arrian, que é um historiador romano, né? Ele que vai ouvir as aulas de Epicteto e vai transcrever. Alguns dizem que Epicteto era analfabeto ainda, né? Outros dizem que não, que ele só não escrevia as aulas porque ele não achava importante registrá-las, né? Uma técnica, uma prática que era muito comum no tempo antigo. O filósofo não é aquele que escreve, né? É aquele que tem, aquele que fala. Sócrates nunca escreveu nada, né? O Platão escreveu diálogos, mas existe toda uma filosofia que ele não escreveu, né? O Aristóteles ele escrevia notas de aula, né? As obras do Aristóteles elas não são obras que o Aristóteles escreveu para publicar, né? São obras que ele escrevia, anotações que ele fazia, que depois ele encadernava lá e deixava lá, né? Notas de aula, né? Anotação. Isso aqui que eu estou fazendo, né? Esses slides aqui, isso aí era a produção do Aristóteles, né? Imagina se ele tivesse tentado escrever de fato, né? O que a gente não teria. Mas então o Arriano, né? Flávio Arriano, né? Ele falou que o Epicteto ele dominou a retórica de tal forma que ele conseguia induzir no ouvinte dele qualquer sentimento que ele quisesse, né? Ele conseguia, segundo a tradição, né? Ele conseguia fazer, por meio do discurso, uma pessoa vomitar ou uma pessoa que estava com náusea ficar bem. Ele conseguia produzir calmaria no coração e conseguia produzir horror, né? Ele conseguia modular os sentimentos e as emoções das pessoas por meio do discurso, né? O que a gente hoje utiliza com a arte, né, com filme e tal, né? Ele conseguia fazer isso com a retórica, né? Tinha muito na época, né, as doenças psicossomáticas que eram consideradas doenças demoníacas, né? Era um espírito, era um deus, tal, que estava atuando lá, dando depressão, né, ansiedade, crise do pânico, né? Essas coisas sempre existiram. O Epicteto ele conseguia curar uma pessoa por meio do diálogo, né, do discurso, curar uma crise, vamos dizer assim, né? Tá deprimido, ele vai lá, o Epicteto começa a falar com o cara ele reage, né?
Então é um cara que tem uma linguagem muito poderosa, né? Tanto é que, às vezes, ele é atribuído a ele curas milagrosas, né? Por causa disso, né? Porque a pessoa tá doente, né? Tá mal, e aí eles escutam o Epicteto, ela melhora, né? Assim, a disposição de luta, né? Pela realidade, né? Então, um orador fantástico, né? Assim, e um escravo, né? Ainda interessante. E é um escravo que todo mundo queria conversar com ele, né? O imperador Adriano, né? Que o imperador romano, né? Ele era amigo do Epicteto, né? É uma coisa muito bizarra de pensar. A sociedade romana é uma sociedade estamental pra caramba, né? Tem lá a elite, nobreza, né, tal, né? Os caras que nasceram nas famílias mais abastadas, né? E o povo aqui embaixo, uma ralé que você mata sem nenhum tipo de problema, né? E aí você tem um imperador amigo de um escravo, né? Que é uma coisa meio bizarra, assim, mas é a habilidade do cara, né? E o Epicteto ele tem um elemento, né, que é interessante, né, de uma certa moralidade, um amor cristão quase, né? Porque ele nunca casou, o Epicteto, né? Ele tinha um amigo que morreu, né? E esse amigo deixou o filho, né? E aí, criança. E o Epicteto adota a criança e ele meio que ele escolhe uma mulher, né, para poder junto com ele criar essa criança, né? Não é que ele casa com ela, mas ele cria uma família meio artificial em nome do projeto de educar o filho do amigo dele que morreu, né? Então, uma questão de uma moralidade interessante, né? Assim, de cuidado, né, com as pessoas e tal, né? Ele morre por volta de 135 depois de Cristo, né? Vive lá 85 anos, né? Uma expectativa de vida boa, né? E ele morre bem depois dos últimos apóstolos morrerem, né? 135 lá, então os textos bíblicos, né? Provavelmente já estão escritos e circulando, né? Ele nunca escreveu nada, como eu falei, né? E foi registrado as suas aulas pelo historiador Flávio Arrhenius. Bom, olha só, né? O Epicteto, as ideias dele são muito utilizadas hoje em toda essa parafernália de coach que existe, né? Só que ela é claro que ela é muito mais rebuscada que isso. Também ele é a base de vários tratamentos, por exemplo, de clínicas de recuperação de adicção, né, de drogados, de aquele alcoólatras anônimos e tal, né? Porque ele desenvolve uma teoria sobre a aceitação dos limites humanos, né? Que é uma coisa bem interessante. Ele fala assim: existem duas modalidades, né, de ação humana básicas. A primeira são aquelas ações que estão em nosso poder de mudar, que são as opiniões, errado ali, né? Os desejos, as paixões, os impulsos, né? As repulsões. E aquelas que não estão em nosso poder de mudar, né? Que é o corpo que você tem, os parentes que você viveram, né? A riqueza que você pode ter ou pode não ter, assim, nasci rico, né? Ou nasci pobre, né? A reputação que não depende de mim, mas depende dos outros, né? Quer dizer, se eu quero ter uma boa reputação, eu vou ter que agir em conformidade com o que as pessoas esperam de mim. Mas quando eu ajo dessa forma, provavelmente eu vou agradar uns e desagradar outros, né? Se eu for uma pessoa muito amorosa com os meus pais, eu vou desagradar aqueles que acham que isso ofende eles, né? Ou seja, a sua reputação ela não deveria ser importante para você. O que deveria ser importante para você é aquilo que você pode dominar. A sua reputação você não pode dominar, né? Ela pertence ao julgamento do outro. Então, com relação a esta, você não deveria se importar em viver por ela. Aí você fala, bom, não faz sentido, né? Quando a gente pensa no cristianismo, por exemplo, né? Para o cristão, você deve ter valores que você vai viver de acordo com eles, independente do que as pessoas pensam de você ou não. Mas a verdade é que, às vezes, você acaba aceitando fazer coisas que os seus valores não te permitem com medo de não ser aceito em um grupo, com medo do grupo dizer para você que você é
sei lá, é, fanático, que você assim, maluco, né? Que você não tem, né, uma adequação, né, à realidade, né? Eu estava vendo esses dias aquele cara, o Cabo Daciolo, né? O Cabo Daciolo foi num programa lá, num podcast, né? E aí o cara falava de Deus, assim, a cada pergunta que faziam para ele, ele falava de Deus, né? Tem aquele jeito dele de falar de Deus, mas ele não se envergonha, né? Não se envergonha de ter a reputação dele passar, né, com um cara maluco, né? Em nome do quê? Em nome do valor que ele entende que é o valor fundamental, né? Você pode discordar daquilo que ele fala, mas que ele entendeu o princípio de Epicteto, ele entendeu. A minha reputação vale menos do que os meus valores, né? Claro que tem, né? Assim, não estou colocando a vida dele toda aqui em questão, né? Mas colocando a questão ali dele assumir para si, né, o valor de ser um evangelista e de falar do evangelho da forma trabalhada que ele fala o tempo todo, né? Sem se preocupar com o que os outros vão pensar. E aí ele fala assim, o Epicteto: não é nem bem nem mal as coisas que derivam do corpo, dos parentes, da riqueza, da reputação e dessas coisas que não têm nosso poder. Eu não posso controlar aquilo que não está sob o meu poder controlar. Portanto, isto não é nem bem nem mal, é amoral. Não tem julgamento sobre isso. Portanto, por exemplo, né? O Epicteto vai dizer: se você, por meio da sua ação, provoca um mal para alguém, mas esse mal não teve origem na sua vontade, ou seja, foi um mal não intencional, ele não é de fato mal. Ele é algo que não estava sob o seu controle. Portanto, você não deve se culpar por isso. E isso não tem julgamento moral. Nós chamamos isso de crimes culposos, né? Os crimes culposos, onde não houve intenção, não houve desejo e não houve dolo, né? Não houve culpa ao se fazer, né? Se não me engano, no direito, os únicos crimes culposos, né, são aqueles que são descritos positivamente nos códigos, né? Você não pode cometer crimes culposos se ele não está lá descrito, né? Assassinato culposo, né? Isso tem, né? Mas você não tem, por exemplo, roubo ou furto culposo, né? Roubar sem intenção, isso não é crime, né? Roubar sem intenção de roubar não é crime. Né? E é um princípio que está baseado nessa ideia do Epicteto, né? De que não estava no meu poder tomar a decisão, não era fruto do meu desejo, paixão, impulso, opinião ou repulsão, e, portanto, não é mal. Agora, se o juiz entender que havia intencionalidade, se o juiz entender que você tinha a opção da escolha e escolheu fazer o errado, mesmo sem cálculos, mesmo sem querer fazer o errado, mas você escolheu fazer o errado, aí você recebe a punição. Porque aí há mal e bem, ou seja, aí a ação é moral ou imoral. Por que eu disse que ele está presente, né, na Alcoólicos Anônimos, né, nas clínicas de recuperação de drogados? Né? Tem um princípio, quase uma oração, né, que esses grupos fazem, que é mais ou menos assim, né? Me ajude a aceitar aquilo que eu não posso mudar e me ajude a ter a coragem, né, ter a força de mudar aquilo que eu posso mudar. Isso é Epicteto. O Epicteto fala assim, olha, eu não posso escolher ter uma família diferente daquela que eu tenho. Mas eu posso escolher tratar essa família da maneira melhor possível, né? E a maneira melhor possível, às vezes, é tratá-los de uma forma que não seja a forma convencional. Por exemplo, às vezes, né, um pai, uma mãe, né, os pais, às vezes tem que mandar o filho embora de casa. Falar, ó, filho, não, chegou o momento agora, você não pode mais morar aqui. Você tem que sair. O que é algo reprovável
por muitas pessoas da sociedade. Mas a sua reputação você não pode controlar, porque depende da opinião dos outros. Mas por que você está mandando seu filho embora? Porque se eu não mandá-lo embora, ele não vai aprender a viver a vida, a ter autonomia, a ter responsabilidades. Se eu não mandar meu filho embora, ele vai ficar acomodado aqui para sempre. Então, o seu desejo, opinião, paixão, impulso é de amor ao seu filho. Portanto, é um ato bom e moral mandar o filho embora, apesar de não parecer assim. E aí, é nesse ponto que Epicteto está trabalhando com a gente. Fala assim, olha, o ato moral, ele é um ato que deriva-se da vontade, do desejo, ou seja, da intenção. E não deriva da ação em si. A ação em si, ela pode parecer mal ou boa, mas a intenção é quem atribui bondade ou maldade ao ato moral. Isso é uma coisa interessantíssima. Quem escolhe a segunda classe de coisas vai ao encontro de desilusões, perdendo até a liberdade, tornando-se escravo das coisas e dos homens. Né? Quem vive em função, não, eu quero agradar meu corpo, quero agradar meus parentes, quero agradar a riqueza, quero me revoltar contra a pobreza, quero agradar todo mundo, esse cara ele não é livre. Ele não tem valores e princípios. Ele é completamente guiado pela opinião dos outros. No entanto, aquele que foca na primeira classe, esse é realmente livre. E é o único que pode alcançar a paz da alma, a ataraxia, a imperturbabilidade. Porque o que ele faz, ele não se reprova. É o conceito cristão de justiça. Né? Qual é o conceito cristão de justiça? É você fazer aquilo que você mesmo não reprova. Ou seja, mais importante que o ato de fazer é o porquê você faz o que você faz. Aí ele cria um conceito, né? O conceito chamado de pro-haireses. Pro-haireses. Haireses vem de heresia, né? Heresia é escolha. A palavra heresia significa isso, né? Não é erro, né? Heresia é escolha, haireses, né? O que o herético faz? O herético é aquele que pega 2, 3 verdades de uma religião ou de uma fé, escolhe uma e nega a outra. Né? Eu aceito que Deus é uno, mas não aceito que ele é trino. Isso é herético. Né? Eu aceito que a salvação vem pela graça, mas não aceito que eu não tenha a responsabilidade de me próprio salvar. Né? Isso seria haireses, né? Heresia. Né? Ou seja, você aceita uma verdade e nega a outra, porque a outra você escolhe não aceitar. Haireses. Aqui, então, ele está usando haireses no sentido de opção, de opinião, de escolha, de decisão. E pró é o pré, né? É a preposição pré. E ela fala assim, ó, isso é o critério moral. O critério moral é a razão deve, anteriormente à ação, decidir aquilo que ela quer fazer. Não é o ato que define se a ação é boa ou má, mas é a intenção. Aqui, o pro-haireses, né, é uma outra palavra para intencionalidade. Intencionalidade. Você pode pensar assim, eu não tive a intenção de cometer um pecado. O Epicteto vai falar, então você não cometeu pecado nenhum. Eu tive a intenção de cometer um pecado. Então você cometeu o pecado. Porque a intenção é o critério da moral, não o ato em si. Dessa forma, quem é que pode julgar os atos? O Epicteto vai falar, somente aquele que pratica. Ou seja, somente aquele que possui o conhecimento da própria intenção é capaz de dizer se o seu ato foi moral ou imoral. O que o cristianismo faz é
criar uma figura chamada Deus que conhece as intenções humanas e que, portanto, é um agente de julgamento moral também. Então, os homens não podem julgar os homens em sentido pleno, somente Deus, porque somente Deus conhece a intenção profunda do coração. Eu posso julgar os homens por meio da minha prolepse, né? Da minha antecipação baseada no meu hábito, na minha experiência anterior. Eu vejo uma pessoa matar outra, eu condeno essa pessoa porque eu entendo que ele fez uma coisa errada. Mas qual a intenção daquele erro? Se a intenção daquele erro foi defender inocentes, talvez aquele ato não seja um ato condenado como pecado. E isso é extremamente interessante, né? Porque ele delimita as duas dimensões do julgamento, né? O julgamento que é por meio do ato e o julgamento que é por meio da intenção. O direito humano, ele sempre julga a partir do ato. Está lá os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, né? Julga pelo ato. Mas Deus julga pela intenção. Pode falar? Exceto o direito brasileiro, né? O direito brasileiro julga pela intenção, né? Então, o direito brasileiro procura tentar compreender a intenção, mas consegue imaginar, o cara já te prende por um possível crime que você talvez cometeria. Isso é uma insegurança jurídica. Por quê? Porque ele não tem o poder de conhecer esse ato intencional, né? Essa é a questão, né? Sim, mas essa relação de ação e intenção, ela é muito boa, cara. Eu acho ela muito produtiva, muito pedagógica, né? Muito. Essa ação e intenção, né? Porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, né? O João vai dizer, olha, isso já foi por conta da concupiscência. A ação de comer lá o fruto proibido, aquilo ali foi só a concretização do pecado que já havia acontecido no coração. É o menos importante, né? Exatamente. Já havia acontecido. Tanto é que o próprio Jesus vai dizer, olha, se tu olhar para uma mulher com desejo impuro, já acabou, meu amigo, tu já é adúltero. Exatamente. Porque o menos importante para a consciência moral é a ação. O problema da ação vai ser só a consequência que ela vai provocar. Mas no que tange a moralidade, já foi, já era. Exatamente. Muito legal isso, cara. Essa ideia é muito boa, cara. Muito pedagógica. Esse cara é bruto, hein? Por isso o direito não pode julgar a moral, né? Ele só pode julgar a ação moral, não a moral, né? Assim, eu não posso ser criminalizado por ter pensado fazer algo. Por quê? Porque ninguém sabe o que eu pensei. Mesmo que eu diga, né? Mesmo que eu diga o que eu estou pensando, você não sabe se o que eu estou dizendo é de fato o que eu penso. Mas assim, os iluminados aqui do Brasil não são assim não, entendeu? O cara julga, olha só. Cara, assim, eu sempre falo que esses caras são inaptos para estar lá, entendeu? Porque não existe lógica no voto deles, entendeu? Não existe lógica nenhuma. O cara diz... Existe sim. Existe lógica sim. Uma lógica existe. Não, a lógica que eu falo no sentido de que é impossível. As decisões que eles emitem são impossíveis de serem cumpridas. Como é que o cara vai lá, vota, por exemplo, a prisão em segunda instância? O cara vai lá, acabou, só em sentença transitada e julgada. Beleza? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ninguém vai ser preso mais, velho. Tem que passar pelo STF, entendeu? Como é que 11 cabeças vai conseguir julgar o crime de um país inteiro, sei lá quantos milhões de cabeças? Entendeu? O cara é imbecil, cara. Exatamente. É nesse sentido, entendeu? Isso seria uma coisa muito bizarra para qualquer autor, né, do mundo antigo, né? Quer dizer assim, é bizarro. Até para hoje mesmo, se chegar você falar isso para outro país, como é que é, cara? Ninguém vai ser preso mais, entendeu? Que país é esse aí? Aí, para entender isso, você tem que ler o Miguel Reale, né? Ele escreveu um livro chamado Teoria Tridimensional do Direito, né? Tridimensional por quê? Porque ele fala que o direito está alicerçado em três elementos fundamentais, né? Que é o formalismo, o normativismo e o sociologismo, né? E aí ele fala que quando os três estão
harmônicos, né, o direito funciona bem. Mas o que acontece no Brasil? O sociologismo jurídico, ele cresceu ao ponto de que o juiz se acha no direito de produzir a sociedade que ele imagina ser melhor. Isso, é isso mesmo. Os iluministas é isso mesmo. E aí ele se transforma em um garantista. O que é um garantista, né? É aquele juiz que quer garantir os princípios da não culpabilidade para todos, né? Quer garantir o direito de todos, né? Mesmo quando aquele que está tentando garantir o direito tirou o direito do outro, que é o mais bizarro, né? Cara, aquele defensor de assassino de criança, bicho, vou te falar, viu? Sabe quem é, não? Ué, não sei, não sei, qual que é? Luiz Roberto Barroso, ele disse que ele vota segundo a visão de mundo que ele possui. Aí depois ele... Não, isso. Como eu as vejo na Constituição. Olha só o cara falando. Velho. É isso, né? Quer dizer, ele é sociologismo, né? Ou seja, a sociedade, ela entendeu que crianças, bebês, fetos não são humanos. Portanto, eu vou julgar de acordo com aquilo que eu entendo que a sociedade entenda. Mas, cara... mas não é isso que a sociedade entende, né? Ele tá achando que a sociedade entende isso, então ele na verdade, ele tem essa visão de mundo, olha, e é assim, eu sei o que é melhor para vocês, beleza? Vocês não sabem, eu sei. É isso, né? Enquanto que o formalista, né, fala assim, não, eu vou votar de acordo com o que está na lei, né? O que também é uma outra coisa bizarra também, né? Porque se você votar só de acordo com o que está na lei, você solta o André do Rap. Lembra do André do Rap que foi solto? Você lembra disso, né? O André do Rap não, eu lembro, mas pois mas aí que é o problema, né? Eu lembro assim, porque olha só, assim, eu gosto de dar um pouco de direito, entendeu? Para poder entrar em algumas discussões. Né? O cara foi lá, soltou ele porque não existe sentença transitada. Ninguém pode ser considerado culpado até que tenha sentença transitada e julgada. Né? Aí o cara garantiu, não, tá isso aqui escrito na lei, pô, então tem que soltar o cara. E você não vê nem o nome do cara. Aí você vai pegar o direito, né, a teoria do direito, você vai ter lá, no Brasil é o único país que tem 4 instâncias. 4, sim. É o único. Né? Nenhum outro tem 4 instâncias. Aí você pega a primeira instância e a segunda instância, são 2 fases do processo penal em que há persecução. Sim, existe persecução, levantamento de provas, entendeu? Para você absorver, para você condenar. Sim. Já na terceira e na quarta instância, não existe mais nenhum tipo de persecução penal, é só avaliação da pena aplicada na primeira e na segunda instância, só isso. É o mérito. Não nada. Aí o cara vai lá e diz, não, você não vai ser preso mais não. Mas como é que ele vai dizer isso se ele não está levantando prova mais? Porque ele está sendo formalista, ele só vai pela norma, sem esquecer de olhar o contexto social, né? Então, assim, é um equilíbrio, tá? É um equilíbrio dos três, né? Eu não posso soltar alguém que é reconhecidamente um perigo para a sociedade, mesmo que ele cumprir todos os requisitos legais. Não posso fazer isso. Por quê? Porque a minha função como juiz não é aplicar a lei de maneira literal. Porque se fosse assim, um robô faria melhor que eu. Né? A função do juiz é congregar as duas. É olhar para a lei e olhar para a realidade e julgar as coisas segundo uma consciência que não permita que ele vá nem para um lado nem para o outro, né? Que é o que nós chamamos de juiz imparcial, né? Eu diria, apesar da confusão que é o direito brasileiro, eu consigo ver muito, muito claro essa separação, primeira e segunda instância, persecução penal, terceira e quarta instância, a avaliação da pena aplicada na primeira e na segunda instância. Acabou. Não, o cara deu 20 anos. Não, cara, foi desproporcional isso aqui, cara. Porque a Constituição fala isso aqui, aí vai trazendo os códigos, 20 não, é só 10, beleza? Aí eles diminuem a pena. Isso pode acontecer. Que foi o que aconteceu na segunda instância, na terceira instância, né? Aumentaram a pena. Sim. Essa galera que foi solta de Lava Jato. Aí o STF, não. Só quando transitar e julgar. E aí tem um monte de gente preso. Eles mandaram prender uma porta de gente contrário ao voto que eles fizeram. E soltou tomada leve também, né? Entendeu? Então, assim, é um estado... É um estado anômico, eu posso falar anômico? Não sei, não. Acho que é... Não sei se existe essa palavra. Anômico existe. Anômico é um conceito do Durkheim para dizer quando uma sociedade não... quando as instituições dela param de funcionar. No Brasil, tem instituições que funcionam mal, mas não pararam de funcionar. Então, não é anômico, né? Mas é o quê? É inseguro. É o estado de insegurança jurídica. Não sabe o que esperar
da cabeça do juiz, né? Tem uma piadinha que fala assim, de bumbum de nenê e cabeça de juiz sai qualquer coisa, né? Ou seja, Se trazer isso para o nosso meio, fala cabeça de oficial, né? Falei, Thiago. sai qualquer Thiago coisa. sabe disso aí, ó. É isso. Então, essa insegurança jurídica, ela é problemática, né, para a vida social, né? Porque você já não sabe se você está certo ou errado, né? Isso, Zac, sabe? Eu lembrei da primeira aula que você deu. Não foi a primeira aula, não, mas foi a aula que você deu, acho que há 2 sábados, que falou ali sobre a linguagem, né? Da perca da linguagem. Acho que era uma coisa desse tipo. Acabou, cara. Não tem. Em definição, você falou de definição, não tem definição de nada mais. Não tem definição. Porque agora o que é um Estado democrático? O cara não consegue. Um juiz da Suprema Corte, ele não consegue definir nem o que é democracia, cara. O cara não consegue porque ele vai falar o que é na cabeça dele, fala as instituições democráticas. Que merda de instituição democrática que existe? Né? Como é que uma instituição vai ser democrática? É óbvio que ela não é democrática, entendeu? O que vai ser democrática é as ações que ela toma. Se vai ser democrática ou não. Você está atacando as instituições democráticas. Caraca, o povo todo está dizendo que ele está uma merda. O povo, que é a própria democracia, está dizendo que é uma merda, e o cara está atacando as instituições democráticas. Olha só o absurdo. Cara, ou eles são imbecil ou eles são mau caráter, velho. É bizarro isso mesmo, né? É bizarro, né? Todo mundo fala o contrário, mas não, eu tô aqui em nome de vocês falando certo. Vocês estão errados. A própria democracia tá falando que é uma merda, né? A democracia, que é o povo ali, tá falando que é uma merda, e aí tá dizendo, você está atacando as instituições democráticas. Não, seu imbecil, eu sou a democracia, nós somos a democracia, não é a instituição. É bem isso mesmo. Dá vontade de fazer um vídeo assim nesses moldes, né? Mas eu vou ser preso, né, velho? Faz isso não. Bom, continuando, o Epicteto fala assim, ó, Deus é logos, né? Inteligência, ciência e bem. Deus é providência. Isso aqui está presente nos estoicos, né? Aí, olha só que interessante. Deus é providência que não cuida somente das coisas em geral, mas também de cada um de nós em particular. É um aprimoramento do Sêneca, né? Um Deus que organiza a realidade providencialmente para que cada coisa aconteça segundo uma vontade pré-estabelecida. Onde nada o que existe, o que acontece fora da vontade, do desejo, da consciência, da ciência desse Deus, né? Deus aqui, ele é já completamente onisciente, né? Inteligência, ciência e bem, né? De certa forma, a onisciência dele o transforma em onipotente, né? Porque se ele sabe tudo, ele consegue colocar as coisas em uma determinada ordem, que tudo aquilo que acontecerá segundo a sua vontade. Ele tem poder de mobilizar por antecipação os atos que acontecem na criação, de maneira sempre resultar naquilo que ele projetou anteriormente, né? E com isto, ele tendo consciência de tudo, né? E sabendo tudo, ele automaticamente vira onipresente também. Onipresente não porque a presença dele tem que ser em cada lugar, mas porque ele conhece todas as coisas, nada do que está acontecendo está longe, né, daquilo que ele planejou. Então você já delinea os elementos, né, as categorias, né, daquilo que você teria com a atribuição a um Deus pessoal cristão, dessas categorias gregas dos atributos incomunicáveis de Deus. O Epicteto fala, obedecer ao Logos e fazer o bem é a mesma coisa que obedecer a Deus. Porque Deus quer que a criação e que tudo corrobore, que tudo termine, né, que tudo teleologicamente tenha por finalidade o bem. Servir a Deus, diz Epicteto, quer dizer também louvar a Deus, né? A sua vida, quando você vive de acordo com a primeira classe de coisas lá, aquelas que eu posso mudar, eu devo mudar, né? Você fala, Deus, me ajude a mudar aquilo que eu posso mudar. Isso é um ato de louvor a Deus. Muito mais do que apenas fazer um culto, né? É transformar o culto em ações práticas, né? E aí ele vai dizer, o que é liberdade? E olha como isso aqui parece Lutero, né? Liberdade é submeter-se à vontade de Deus, né? Se está errado, né? É submeter-se à vontade de Deus. Ou seja,
Não há livre arbítrio. O que há é escravo, né? Há um arbítrio escravo, né? Um arbítrio escravizado à vontade de Deus. Que vontade é essa? A vontade do bem, né? Da inteligência, da ciência. Só que o Epicteto, apesar de tudo, não consegue abandonar o monismo estoico. O que é o monismo estoico? A ideia de que Deus se confunde com a própria criação, né? Então, as coisas são Deus ainda, né? Ele não consegue se tornar um monoteísta, no sentido de diferenciar Deus da criação. Ele continua sendo ainda um panteísta, né? Ele é um monista, Deus é um só, e esse um é a totalidade da realidade da natureza. Mas ele está muito próximo já, né, da ideia cristã. E aí nós chegamos ao último, para a gente finalizar, que é o Marco Aurélio Antônio Augusto César, ou seja, o imperador. Nós tivemos um estoico que era romano, né, que era senador, um estoico que era escravo e um estoico que era imperador. Quer dizer, mais diverso que isso, só dois disso, né? O caráter altamente cosmopolita do estoicismo. Bom, o Marco Aurélio ele era de uma família ítalo-hispânica, né? A Espanha, na época do Império Romano, era uma espécie de colônia de férias, né? É a Cancún, é para onde os ricos iam para aproveitar o verão, né? Tem as praias lá, cria cavalo, né? Aquele filme lá, O Gladiador, né? Aquele imperador lá é o Marco Aurélio, né? Aquele velho que morre no comecinho do filme, né? E queria que o Maximus fosse o novo imperador, mas acaba sendo o filho dele, né? O Cômodo, né? Que é um péssimo imperador, na verdade, né? O Marco Aurélio é considerado pela tradição, né? Principalmente pelo Maquiavel, como um dos 5 melhores imperadores que o Império já teve, né? Um imperador filósofo, humanista, que não tinha nenhuma vontade de virar imperador. A vontade dele era de ser um funcionário público ali, né? Normal, né? Mas, assim, ele teve várias situações, né? Ele foi educado na filosofia grega estoica, ele leu o Epicteto, né? E ele foi educado pelo texto empírico, que é um filósofo que a gente vai ver depois, que ele é chamado de eclético, né? Porque ele vai misturar várias tradições filosóficas, né? Aí, assim, ele era filho de uma família nobre, mas que não tinha ligação nenhuma com o imperador, né? Aí, o imperador Adriano queria que ele virasse imperador depois que ele morresse. Então, o imperador Adriano adotou o tio do Marco Aurélio e o tio do Marco Aurélio adotou o Marco Aurélio, né? Então, aí você criou uma linhagem, né? O Adriano morre, o Antonino sobe ao poder, ele tem um período curto e depois, então, o Marco Aurélio ele vai assumir o Império Romano junto com o irmão de criação dele, filho do Antonino. Então, eles vão fazer dois imperadores ao mesmo tempo, né? E aí, assim, Roma vai prosperar e vai dar tudo certo, né? Até que o outro imperador morre, né? E aí o Marco Aurélio fica como imperador único, né? É bem bonita, assim, a história dele é bem interessante, porque você vê claramente um cara que não queria ser imperador. Ele não queria ocupar o lugar de destaque, né? Ele gostava, né, de dormir, dormir no chão, né? No chão duro, frio, né? Usar roupas mais simples. Ele não gostava de se ocupar com a politicagem e tal, né? É aquele cara que não queria estar no poder, mas queria se dedicar à vida de estudo, né? À vida filosófica. E acabou que as situações o levaram lá e ele fez o melhor que ele pôde, né? E foi muito bom, né? Muito bom o imperador. Um imperador que não é de sangue, né? Ele é um imperador adotado, né? E é engraçado, porque, assim, com exceção do Tito, todos os imperadores que chegaram ao trono de Roma, meio que todos não, mas os melhores imperadores romanos foram aqueles que chegaram ao trono sem ter ordem de hereditariedade, né? Sem ser parente direto do imperador. E aí o Maquiavel fala, olha, tá vendo? Isso aqui demonstra que o príncipe ele não deve governar porque ele é filho do outro rei. O príncipe deve governar porque ele tem habilidade
política para isso, né? E esses caras que chegam ao poder, chegam ao trono de Roma, sem ser da linhagem correta, é porque eles souberam operacionalizar essa habilidade política. No caso, então, do Marco Aurélio, tem esse conceito importante, né? Que é o conceito de nulidade. Nulidade. Que conceito é esse? Bom, o Marco Aurélio leu Heráclito, ele leu tudo, leu Platão, leu tudo, né? Ele leu Heráclito, né? Tudo muda, né? Lá, o pré-socrático. Se tudo muda, tudo caduca, tudo está passando. E essa passagem do tempo é inexorável, ou seja, não dá para fugir dela, né? Vai acontecer. Se tudo muda, você já espera que as coisas não permaneçam sempre como são. Isso traz um certo sentimento de monotonia. Eu não vou me estranhar que as famílias se desfaçam, que os filhos morram, que os pais morram. Por quê? Porque isso é uma coisa que acontece toda hora na história. É quando a gente não tem essa consciência que a gente se desespera com coisas que estão acontecendo, né? Pessoal, desesperei porque, nossa, sei lá, né? Um coronavírus apareceu. É porque você esqueceu que a história é repleta de pandemias, né? Repleta de vírus devastadores, né? Alguns até muito piores que esse. Se você entendesse isso, você entenderia que, bom, passamos por outras, passaremos por essas também, morrerão pessoas e outras pessoas vão sobreviver e a vida continua. Essa é a ideia da nulidade, né? Que ela é uma maneira racional de não se dobrar ao pânico. Não é que você não vai fazer nada, né? Mas você vai ter tranquilidade, né, de fazer as coisas. Né? O Marco Aurélio também confirma a tese uno todo do panteísmo estoico. Né? E confirma também a noção de dever moral como sentido da vida, que é a do Epicteto. Que a ideia é o quê? Você será bom se você tiver a intenção de ser bom. E aí entra a nulidade novamente. Porque o Epicteto falava o quê? Olha, tem coisas que eu controlo, tem coisas que eu não controlo. As que eu controlo, eu tenho o dever de controlá-las. As que eu não controlo, eu não posso fazer nada sobre elas. E nem devo me perturbar por elas. Me perturbar se o meu corpo ficar doente, se o meu vigor físico diminuir ao passo do meu envelhecimento. Não devo me preocupar se eu perder a minha riqueza e tiver que viver uma vida mais humilde. Por quê? Porque, no final das contas, da mesma forma como nós nascemos sem nada, nós levamos nada para depois, né? Então, o que tem de aproveitar nessa vida é aquilo que você tem poder para alterar ou não alterar. Né? Aquilo que está para além do seu poder, isso é nulo, ou seja, não significa nada. E se você trata dessa forma, você sofre menos, né? Essa é a ideia do Marco Aurélio, né? Ele falando assim, olha, eu não queria ser imperador, né? As coisas me levaram a ser imperador. E eu não me importo nem um pouco de perder o cargo que eu tenho agora, nem um pouco. Se tiver um outro melhor do que eu, ok, né? Mas abrir mão de ser imperador por não querer estar aqui é produzir um mal-estar, né? Uma instabilidade política. Portanto, eu aceito esse meu cargo que é pesado e que eu não gosto, farei dele o melhor possível, moralmente falando, porque são essas decisões que eu posso tomar, e não vou produzir com isso caos, né? Não vou produzir com isso algo que eu intencionalmente quero evitar, né? Então, a ideia do Marco Aurélio é fantástica, por quê? Porque ele nos ajuda a entender que na vida nós temos obrigações, nós nunca vamos fazer somente o que a gente quer, mas também a gente, ao fazer o que não quer, deve fazer bem feito, o que nós estamos fazendo. Né? Eu não gosto de trabalhar, mas tento trabalhar, então eu vou trabalhar da melhor maneira possível, para que não produza um mal-estar maior do que esse que eu já estou tendo que viver, tendo que fazer algo que eu não gosto, que é trabalhar. Né? E assim vale para tudo, né? Para casamento, para relacionamento, para mulheres, para igreja, para tudo, né? Você nem sempre vai fazer o que você gosta, mas se o que você não gosta é necessário ser feito, faça da melhor maneira possível para que os resultados disso não sejam piores ainda. E aí você desgoste menos, né?
Essa é a ideia. Marco Aurélio tem uma antropologia. Na antropologia, a visão de homem dele, ele rompe com o esquema alma e corpo material dos estoicos. Agora sim, finalmente, o homem ele é dividido em corpo e alma, mas a alma transforma-se em algo separado do corpo, né? Ele abre a concepção para uma espécie de alma imaterial, né? Enquanto que o corpo é carne, né? Corpo é carne, a alma, sopro ou pneuma. Vê que é uma junção para os gregos, né? Para os antigos, né? Há uma coisa chamada nous também, que é superior à alma. Aquilo que o Marco Aurélio chama de o hegemônico. O verdadeiro eu do homem. O seu demônio. O demônio aqui no sentido daquela força que guia a ação. Se você, então, quer encontrar a verdadeira felicidade, a eudaimonia, a felicitas, né? A beatitude, você deve, primeira coisa, encontrar o seu eu verdadeiro. O seu eu verdadeiro não é a máscara que você coloca para parecer para as pessoas algo que você não é. Não é o teatro que você faz, né, da vida, mas é você conhecer a si mesmo de tal forma para que, quando sozinho, você possa dizer, é isso que eu sou de verdade. E dentro desse eu verdadeiro, você usar a sua razão para produzir um conhecimento de si mesmo. Tão grande ao ponto de que você ali encontrará uma paz absoluta, porque é ali que você pode ser quem você realmente é. É muito sofisticado esse pensamento dele, né? O que ele está falando aqui pra gente? Você pode parecer o que você não é para todo mundo. Isso é normal. Mas o pior problema do homem é quando ele confunde aquilo que ele quer parecer ser com aquilo que ele é de verdade. Quando você confunde isso, você olha na frente do espelho e vê quem você realmente é e não gosta do que você vê. Porque você queria ser aquilo que você produziu, aquilo que você projetou para as outras pessoas. Ah, eu queria ser um homem sem pecado. E aí você age para todo mundo como se você fosse um homem sem pecado. Mas quando você olha na frente do espelho, você não tem como deixar de ver os desejos que você está tendo e que são desejos pecaminosos. Ele vai falar, então, se você aceitar esse demônio dentro de você, né? Se você aceitar esse ser que você é de fato dentro de você, você encontrará na sua jornada momentos onde você descansa do fardo de carregar a aparência de algo que você não é. Eu sei, né? Eu sei. Eu sou pastor e eu sei que para os meus fiéis, eu tenho que ser um modelo para eles. Mas eu quero conseguir chegar em casa e olhar para mim e dizer, aquilo que eu sou lá é um prosópon, é uma máscara. Aquilo que eu sou aqui é quem eu sou de verdade. E nesse momento, eu não preciso mentir para ninguém e dizer quem eu de fato sou. Né? Você faz isso quando? O Agostinho descobriu isso, né? Quando você se confessa. Quando você se confessa, você deixa de ser aquilo que as pessoas querem que você seja, para você, em um único momento, tornar-se quem você é de verdade. Na confissão, você revela para todo mundo, né? Você revela, né, para si mesmo, para Deus, né, para o confessor, né, quem você é de verdade. E por isso que toda vez que você pratica a confissão de verdade, você sai daquele lugar renovado, porque você teve a oportunidade de encontrar um lugar onde os pesos, né, das máscaras sociais, eles foram retirados meio que um breve período, né? É como se você andasse a vida toda carregando pesos e mais pesos nas costas e em determinado momento você pudesse tirar os pesos para aliviar um pouco o corpo, né? É isso que o Marco Aurélio está falando.
Não dá para você, então, ser quem você quer, quem você é em todo momento. Mas se você for quem você é para você mesmo, você encontrará refúgio e paz, né? E a verdadeira felicidade. E com isso nós terminamos os estoicos. Show de bola. Você vê que é bem autoajuda, né? A autoajuda moderna, ela é uma degeneração disso aqui, né? Em vez de ler autoajuda, Augusto Cury, você lê os estoicos e você fica muito mais inteligente, muito mais bem culturalmente ampliado, né? E você tem o mesmo resultado. Né? O resultado é de entender a natureza humana, né? Que você é, e saber o que você pode fazer para se movimentar nela. Como autoajuda é isso aí. Agora só não pode fazer o que esses caras fazem do coach hoje, dizer que o que eles fazem é Bíblia. Aí não dá. Foda, né, mano? Aí é difícil, né? Aí não dá. Dizer que o que eles fazem hoje é Bíblia, é pregação, aí estão ficando milionários, entendeu? Com a invencionice. Sim. E aí assim, né? Você transforma a Bíblia no que ela não é, um manual para a felicidade, né? A Bíblia não é isso. Igual eu falo também do Cláudio Duarte, né? Se ele tira ali a parte de pregação,